Era uma antiga região que é maior do que a atual França. Lugares de hoje, né? Mas era a terra dos celtas na Europa Ocidental. Então a Europa, pegando o continente europeu de hoje, a gente olhando para o lado direito do continente europeu, o ocidente dele, ou lado esquerdo, nós vamos encontrar hoje vários outros países que formavam a Gália Antiga. E diz Leon Denis, quem vai colar é Júnior? A Gália é importante ser estudada. Por quê? A gente está vendo, primeiro a gente viu as crenças e as negações, a importância dessa questão das religiões, né? E a doutrina secreta, né? Aí fomos pela Índia, porque aí nós trazemos várias ideias da imortalidade, a ciência do amor e tal. O budismo, né? Fomos pelo Egito e aí já passamos lá, vamos dizer assim, falando dos hieroglíficos, das questões não podiam ser decifradas, dos deuses bizarros, as questões, aliás, vamos dizer assim, do conhecimento dos sacerdotes do Egito que ultrapassava em muitos pontos a ciência até atual. E aí passamos a Grécia. Entre os povos iniciadores não há nenhum outro cuja missão se manifesta como maior brilho do que a dos povos de Hélade. A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. Aí fomos vendo essa importância e aí não podíamos deixar passar a Gália para chegarmos a entender a questão do cristianismo. E aí nós vamos vendo como está aí, que a Gália, do livro Depois da Morte de Leon Denis, né, que a Gália conheceu a grande doutrina. Possuía sob uma forma original e poderosa e soube daí retirar consequências que outros países, que escaparam de outros países. Quer dizer, outros países com as ideias da vida após a morte, da sobrevivência, comunicabilidade, não conseguiram tirar consequências dessas ideias como a Gália conseguiu. E aí, eles, entre os druidas, que eram os juízes, os sacerdotes, os cultos, né, dentro do povo, dos gauleses, dos celtas, vocês vão entender melhor por quê. Esses dois nomes, aliás, tem 3 para designar os povos daquela região. E a gente vai vendo, né, que eles tinham Deus, a luz e a liberdade, e como está colocado aí, enquanto a Índia já era organizada em castas imóveis, nenhum outro povo da Europa teve no mesmo grau do que do nosso país esse sentimento profundo de justiça, liberdade e imortalidade. Então a importância do estudo da questão da Gália, não da Gália em si, mas sim, vamos falar da terra dos celtas, né? Dos celtas e dos druidas. E aí nós vamos vendo as tendências filosóficas da Gália. O nosso grande antepassado, o nosso pai, vamos chamar assim, como Leon Denis chama-se, né? Mas que, na verdade, nada, entretanto, é mais digno de atenção e de respeito dentro desse estudo do que a doutrina dos druidas, que foram considerados por muito tempo como povos bárbaros, pelos autores, inclusive latinos, principalmente pelos escritores católicos. Aí o nosso Júnior já está indo para colar, né, o final do primeiro parágrafo e o segundo, que nós já estamos comentando no momento. E aí diz lá que durante longo tempo, no terceiro parágrafo, conhecemos os gauleses apenas através dos autores latinos e escritores católicos, que devem, a justo título, não serem suspeitos. Esses autores tinham um interesse direto em denegrir nossos antepassados, em mascarar suas crenças.
César escreveu seus comentários, o livro, né, com a intenção evidente de se realçar aos olhos da posteridade. A obra fervilha de inexatidões, nos diz Leon Denis. De erros voluntários, diz Leon Denis. Polião, Suetônio constatam isso. Os cristãos viam nos druidas apenas homens sanguinários, supersticiosos, bruxos, né, gente? Tanto no seu conto quanto nas práticas grosseiras. Mas certos pais da igreja, como Cirilo, Clemente de Alexandria e Orígenes, distinguem com cuidado os druidas na multidão de idólatras e lhes concede um título filosófico, né? Como filósofos realmente de uma doutrina. Aí nós temos autores antigos como Lucano, Horácio e Florus, que consideravam essa raça gaulesa como depositária dos mistérios do nascimento e da morte. Muito interessante isso. E aí nós vamos vendo que com a publicação de tríades e cânticos básicos, e a gente aí tem Henri Martin fazendo esses comentários, e no próprio livro César, comentários, quando ele diz que os druidas querem primeiro convencer que as almas não morrem, mas depois da morte passam para outros corpos humanos, nós vamos vendo que os estudos célticos progridem e aí nos levam a uma apreciação mais justa de nossos pais, vamos chamar assim. Aí me levou a pesquisar um pouco mais. Nós vamos ver, como a Regina falou na Wikipédia, mas eu pesquisei em outros, e a gente vai vendo coisas assim de bom senso. Celtas da Gália ou gauleses vieram do sudoeste da Alemanha e ao expandirem-se pela Ásia Menor passam a ser denominados de Gálatas. Gente, eu amei isso, eu não sabia. Lá pelo século III a.C. E a gente vai ver Paulo fazendo uma carta aos Gálatas. Lembram? Os Gálatas eram celtas, vindos lá do sudoeste da Alemanha. E a Gália foi dividida em Cisalpina e Transalpina, quer dizer, antes dos Alpes e depois dos Alpes, que essas formações maravilhosas rochosas. E a Gália, após os Alpes, ela foi ocupada pelos romanos. Por quê? Depois dos Alpes, ele tinha que ocupar a Gália para atravessar e chegar à Península Ibérica. E é essa parte importante que leva-os a fazer contato com o litoral, com os mares, né? Por isso que era de interesse romano. E aí a gente, se for estudar, vai ver que os povos da Irlanda, das Ilhas Britânicas, eram conhecidos como bretões, como ibérnios, e só depois de Cristo é que foram também chamados de celtas. Mas eles traziam as mesmas ideias, filosofias, até nas artes, ligações realmente com a Gália, com os celtas, vamos chamar assim, daquelas partes de lá. O povo realmente era um povo mais agricultor ou guerreiro, mas existiam tribos que cuidavam de cavalos. Então eles divergiam um pouco nessa área econômica, até na questão política, apesar de cada tribo que fazia, como a gente já escreveu aí, que Leon Denis nos traz, eles mesmos que votavam os seus comandantes, né? Mas nessa parte, até de ideias, no sentido bélico, eles faziam diferenças. Sendo que, em brigas e brigas, lutas e lutas, acabaram cedendo aos romanos, pelo poder bélico deles. Porque os celtas, como acreditavam na imortalidade, eles lutavam por amor, pela pátria, pelas ideias. E eles não tinham armas direito,
eles não se vestiam para se defender, porque eles acreditavam que tinha vida após a morte. E aí, como diz Leon Denis aqui, ó, como acreditavam nas existências progressivas da alma através dos mundos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, era uma doutrina viril. Enquanto os romanos se cobriam de bronze e ferro, que aliás era bronze e o ferro é da era dos gauleses, são eles que vêm, além da agricultura, dessa parte, trabalhar com bronze e ferro. Eles esculpiam nessa parte, porque para eles trabalhar na pedra era como se fosse um crime, que pedra esculpida era pedra denegrida, vamos dizer assim. Os romanos se cobriam, se despojavam, os gauleses se despojavam das vestimentas e combatiam de peito nu. E se orgulhavam de seus ferimentos, porque achavam que se arrumar todos era esperteza na guerra. E isso era covardia, porque eles acreditavam na reencarnação, confiavam até nos agonizantes mensagens para os seus amigos falecidos, deixavam os despojos lá no meio dos campos de batalha, deixando os romanos assim impressionados com aquilo, achando que eles davam pouca atenção, deixavam os mortos cuidar de seus mortos. Eles acreditavam também tanto na reencarnação que eles emprestavam dinheiro, ri tanto com isso, nem me lembrava mais disso. Eles emprestavam dinheiro para pagar na próxima encarnação. Pena que eles não sabiam que a gente vinha em outro corpo e tinha esquecimento do passado, né? E aí já viu, né? Mas pela lei de causa e efeito, quem deve paga de algum jeito, né não, gente? Querem colocar alguma coisa? Gostou da ideia, Juninho? Se a moda pega, hein, Giane? Ai, gente. E diz Leon Denis que os gauleses não conheciam o inferno. Que Lucano, até no primeiro canto do que ele tem de Passale, que é um escrito dele, um cântico dele, diz que para vós as sombras não sepultam os sombrios reinos de Erebe, mas a alma passa rapidamente a animar outros corpos em mundos novos. A morte é somente o meio de uma longa vida. São felizes esses povos que não conhecem o temor supremo do desenlace. E diz Leon Denis para nós, vocês gostaram dessa ideia do dinheiro, hein? Estou vendo. Nossos pais eram castos, hospitaleiros, fiéis à fé jurada. Então, fidelidade doutrinária. E aí, na instituição dos druidas, não tinha, assim, um corpo sacerdotal. Vai, Juninho! O Júnior está dizendo que vai avisar os credores dele, que você é filho de gaulês, né? Que você é lá do povo céltico. Tá ótimo. E o título de druida equivalia ao de sábio e dava àqueles que os possuíam a liberdade de escolher sua tarefa. Nádia também é? Que bom. Alguns, sob o nome de eubages, presidiam as cerimônias do culto, mas a maioria consagrava-se. Olha que isso que eu achei muito legal, gente. Por isso que a Casa de Leon Denis tem um compromisso muito forte nessa área, inclusive com o Fórum Jovem Domingo. A educação dos jovens, ao exercício da justiça e ao estudo das ciências e da poesia. A influência política dos druidas era grande e tendiam a realizar a unificação da Gália, porque as tribos brigavam entre si e acabou também facilitando ao povo romano invadir. Também gostou, né? Júnior está dizendo que esse livro é um espetáculo. Não é só por causa dessa parte, não, né? Maurício, vou à procura de quem ficou te devendo na última vida. Ah, Máurio. Tá certo. Eu estou dizendo que vocês gostaram disso. E aí era necessário. Mas olha só, hein, gente. Pensem bem, porque aí vocês vão assumir as outras responsabilidades do povo.
Vocês vão ter que assumir essa fidelidade doutrinária, essa hospitalidade, essa castidade. Tá certo. Era necessário, os druidas eram escolhidos através de eleição. Mas existe uma colocação que eles viam da nobreza gaulesa. Mesmo sendo escolhidos por eleição, a maioria dos nobres é que se candidatava. Como era dada para a educação, para a ciência, para a poesia, como juízes, deve ser por aí mesmo. Mas pelo que eu li, não constituía isso um preconceito. Porque, na verdade, os tribos que ligavam-se à agricultura, à arte e tal, essa questão do trabalho em ferro, até eu vi, tem uns vídeos, gente, muito legais no YouTube, mas a boba que não anotou, gente. Mas sabe por quê? Eu confio em quem? Em Juninho, que vai pesquisar e mandar para a próxima aula. Eu não anotei, tem umas bobagens também, mas tem alguns, porque como eu me lembrei que quando eu fui ao sul, nas colônias irlandesas, mais do que nas holandesas, tem algumas cidades nossas do sul que são, boa noite, que são, na verdade, de colonização irlandesa, né? E a Irlanda tem uma força muito grande nisso aí. E eu vi a dança céltica, que aliás eu vou ver amanhã, gente. A primeira e única apresentação no Canecão. Vamos ver, Luzia Matias, vamos alguns amigos ver a apresentação de um balé de dança céltica. Eles dançam pulando assim, que nem como se fossem os irlandeses misturados com os holandeses, porque realmente é por causa disso tudo, né? Eles vieram esses povos atuais vieram da origem gaulesa. E nós vamos assistir amanhã no Canecão. Ontem foi por isso que eu não cheguei para ver a palestra da tarde e não consegui chegar aqui à noite, porque tivemos que ir lá comprar, né? E amanhã eu vou correndo da desobsessão, chego em casa, tomo um banho e vou. Porque é interessante. Mas quando eu abri o YouTube, tem lá uns 2 ou 3 de pessoas com as roupas, tem desse grupo, a dança, é o sapateado marcado, tem os instrumentos, a harpa deles, eles têm a harpa, a flauta, né? Isso eu já vi no Leon Denis também. Foi até onde eu comprei esse CD que eu comecei a passar para vocês, das melodias célticas. É até da coleção Tudo Azul. São 10 CDs. Mas essa coleção de 10 CDs tem coisas reiki, isso tem. O 10 é a magia da música celta. Tá? E é muito interessante. E depois no final eu vou botar mais um pouquinho para vocês. Irlanda, Escócia, Reino Unido, né? As artes e a magia do povo céltico. No YouTube, eu digitei dança céltica. Dança céltica. E aí nós vamos ver que, na verdade, até os adivinhos, os magos, médicos, astrônomos, eram grandes conhecedores de ciência dos cristais, eles tinham esse misticismo. Os druidas, no contexto religioso, eram sacerdotes e sacerdotisas. Cultuavam uma deusa mãe, mas admitiam os aspectos expressivos a respeito da divindade. Todos os deuses e deusas do mundo nada mais eram do que um aspecto de um só ser supremo. Essa palavra druida, que é de origem céltica, né? E segundo o historiador romano Plínio, está relacionada com carvalho, que era a árvore que eles, assim, não adoravam, mas onde nas florestas, como está aqui no livro Depois da Morte, onde o culto se realizava na copa dos bosques, que todos os símbolos eram tomados. A Ênia é
A Ênia, porque é o seguinte, peraí, deixa eu acabar essa ideia espírita, que eu coloco essa ideia aí, que veio da minha pesquisa. O culto se realizava sobre a copa dos bosques, todos os símbolos eram tomados da natureza, o templo era a floresta secular com colunas inumeráveis, com cúpulas de verdura que os raios do sol atravessavam, com suas flechas douradas para se divertir com a grama. Olha que coisa linda. A gente acaba vendo a imagem que Leon Denis nos traz. Os murmúrios do vento, os frêmitos das folhas, enchiam de sotaques misteriosos que impressionavam a alma e a levavam à fantasia. A árvore sagrada, o carvalho, era um emblema do poder divino. O vispo dessa árvore sempre verde era o vispo simbolizando a imortalidade. Como altar, blocos de pedra bruta amontoados. Diziam que toda pedra talhada é uma pedra profanada. Nenhum objeto saído da mão do homem desornava seus santuários. Os gauleses tinham horror aos ídolos e às formas pueris do culto romano. Imaginaram? E aí eu volto aqui à colocação maravilhosa de Espírita, nosso companheiro. A Ênia tem também músicas celtas. Ênia surge, porque aí surgem dois grupos, que aí essa música, tudo isso morre um tempo, e surgem dois grupos em 1990, né, já advindo aí do mundo atual, que vamos dizer assim, reacende a música céltica. E a Ênia é a maior representante atual desse trabalho. Tá? Eu não sabia disso também não, tá, gente? Foram as pesquisas. Eu só não pesquisei, quer dizer, pesquisei, mas não vou trazer quem foi Polião, Suetônio. Basta entender que foi Júlio César que fez essa entrada total na Gália, invadindo todo né, nesse sentido. Porque aí não adianta ficar aqui dando aula de história sem falar dos preceitos filosóficos dos druidas, que é o que nos interessa aqui em Leon Denis, né? Foi ela, mas tem um outro grupo também, que eu não gravei, né? Tem um outro grupo também. E aí nós vamos vendo que as mulheres célticas gozavam de mais liberdade de direitos do que as outras culturas contemporâneas. Até mesmo o direito de participarem de batalha, de solicitarem divórcio. Olha que povo! Havia mulheres druidas, a cultura druídica, portanto, a mulher tinha um papel preponderante. Era até visto como uma imagem de uma deusa. Isso, Júnior, já tô um pouco além disso. Pode ir indo, que eu já falei sobre essa questão. A gente vai, na verdade, chegar a entendimento como para os gauleses era importante não ter esses ídolos. Não era uma sociedade matriarcal, não. Mas era porque o matriarcal, a figura da mulher é que comanda. Não era não. Eles respeitavam os direitos das mulheres. Tá? É nesse nível. E como o povo celta não usava a escrita para transmitir seus conhecimentos, após o domínio do cristianismo, muita coisa se perdeu. E muitas dessas informações, né, dizem até que tem essa civilização, ela precedeu do fim da Atlântida. Muita coisa ficou zelosamente guardada. Alguns registros de algumas ordens iniciáticas, principalmente a ordem céltica e a ordem druídica. Por isso, muito da história dos druidas até hoje é um mistério para os historiadores oficiais. Sabem que existiu entre o povo celta, mas que não nasceram nessa civilização. Sendo assim, impõe-se a indagação de onde vieram os druidas, se seriam deuses, se eram bruxos. E o pouco que popularmente é dito a respeito deles tem como base diversas lendas, como até a lenda do rei Arthur, onde Merlin era um druida. Diversos estudiosos têm comentado que os druidas originariamente pertencem à pré-céltica, não ariana, população da Bretanha e da Escócia. Já outros
Porque aí a gente vai vendo que existem várias interpretações e conceitos para o povo céltico, diante dessa abertura do local, né, da amplitude demográfica, né? E aí, como os druidas dominavam quase todas as áreas do conhecimento humano, cultivavam poesia, música, notáveis conhecimentos de medicina natural, de fitoterapia, de astronomia, de agricultura, possuíam um avanço sistema filosófico, o povo celta tinha uma tradição oral, não fazia uso da escrita para transmitir conhecimentos fundamentais, era de pai para filho, né? E mesmo não usando a escrita para gravar os conhecimentos, eles possuíam suficiente sabedoria a ponto de influenciar outros povos. Olha só, coisa interessante, né? Mas isso é confirmado, essa pesquisa que eu até fiz, quando eu pesquisei num site do Egito, de um historiador do Egito, users.hotlink.com.br. Algumas coisas a gente vê que não tem base histórica, mas essas que eu falei estão escritas aqui em Leon Denis com outras palavras. Quando nós já estamos lá, para um pouquinho aí, Juninho, que agora eu estou indo nesse pedaço. Quando a gente vê lá que eles faziam sacrifícios humanos, que eram até reprovados pelos gauleses, mas os druidas faziam, mas apenas execuções por justiça. E mesmo assim, esse holocausto, né, 5 anos eles davam a sentença, e 5 anos separavam a sentença da execução. Justamente para ter tempo, para ter certeza, né? Nos tempos de calamidade, agora veja, nos tempos de calamidade, vítimas voluntárias entregavam-se à expiação. Eles acreditavam que com isso, e a gente hoje já aprende diferente com a doutrina espírita, o cuidado que a gente tem que ter, né? Não é se jogar no meio do fogo para morrer porque tem reencarnação. Mas eles eram impacientes para se reunirem aos seus antepassados nos mundos felizes. Só que podia ir lá para o umbral, né? Eles não tinham esse conhecimento, ou essa ideia. E eles queriam chegar lá o mais rápido possível. No tempo de César, essas imolações já haviam passado, entendeu? Já tinham, assim, caído em desuso. Mas eles tiveram essa fase, sim. Os druidas ensinavam essa unidade de Deus. E como o Juninho já colocou aí, essa unidade, essa personificação através de força, luz e espírito, acabaram tirando aos poucos essa ideia do holocausto, né? E a alma de forma, vamos dizer assim, eles comentam que a alma tem a possibilidade de ganhar outra forma. Mas toda a cultura espírita que a gente já tem, todo esse entendimento, ainda não era, na verdade, por eles trabalhado e conhecido. A gente lê que as coisas vão, nada se cria, tudo se transforma, né? E a gente vai aprendendo que o conhecimento vai evoluindo através do tempo. E aí a gente lê em Leon Denis, que é existente desde toda a antiguidade, no seio dos vastos oceanos, coloca lá o cântico do barco taliense, célebre em toda a Gália. Não nascia absolutamente de um pai e de uma mãe, mas de formas elementares da natureza, dos ramos da bétula, do fruto das florestas, das flores da montanha. Brinquei na noite, dormi na aurora. Fui víbora no lago, águia nos cumes, lince na floresta. E aí ele vai falando desse espírito divino, né, o sábio dos sábios, que adquire a imortalidade. E isso é quando nesse cântico eles trazem que muito tempo se passou desde que era pastor, que errou longo tempo sobre a terra antes de se tornar hábil em ciência, mostra que a lei é de progresso, não é não, gente? E que brilhou entre os chefes superiores, mas ele teve que passar pelas vicissitudes, né, da existência. Então isso tem muito a ver com todas as colocações
que a gente vê na doutrina espírita. Mais adiante, quando ele diz que a alma na sua... Aí já é Leon Denis, que a alma na sua trajetória imensa, é Leon Denis que diz, mas os druidas é que falavam, percorre 3 círculos, aos quais correspondem 3 estados sucessivos. Aí a gente vê no Anolfo, ela se submete ao jugo da matéria, período animal. Eu acho linda essa parte. Ai, meu Deus. Depois ela penetra no Abirred, que é o ciclo das migrações, quer dizer, das várias possibilidades que povoam os mundos de expiação e de provas. Nós estamos nessa parte. A Terra é um desses mundos. E que a alma encarna-se muitas vezes na sua superfície, ao preço de uma luta incessante, ela se desprende das influências corporais, deixa o ciclo das encarnações para chegar ao... Não sei ler isso, gente. GWYN FID, Círculo dos Mundos Felizes ou da Felicidade. E aí se abrem os horizontes encantadores para a espiritualidade. E mais alto ainda se desdobram nas profundezas do seu Gante. Essa língua deles é ótima, hein? E que o que importa, gente, é esse círculo do infinito que encerra todos os outros e só a Deus pertence. Então ele coloca um Deus como o Criador. Ninguém chega, é igual a ele, pode chegar a esse progresso, né? Mas ser a semelhança. E aí, longe de se aproximar do panteísmo, como a maior parte das doutrinas orientais, que a gente viu aí na Índia, essas outras aí, afasta-se dele por uma concepção completamente diferente da divindade. Sua concepção, isso é importante, da vida não é mais notável, porque Deus está num outro momento, num outro círculo, que é o seu Gante, o céu, né? Olá, menina. Alguma dúvida até agora? Vocês estão tão parados. Júlio. Júlio diz que chega à conclusão do quanto existe uma similaridade. É a evolução do pensamento, né? Nós podemos aí, não está aqui em Leon Denis, mas eu vou pegar, porque eu já coloquei outras coisas. Na pesquisa que a gente fez, né? Que eles falam até como se houvesse uma religião druídica e uma céltica. E que a parte dos druidas era a parte, vamos dizer assim, mais mística, mais mágica, e por isso era mais popular. Mas que existia uma outra maior, no sentido druídico, né, de ser. E daí a importância dos rituais mais rústicos, muito mais ligada à natureza ambiental, porque a terra era tratada com um carinho especial. E eles tinham umas expressões populares, religiosas, os celtas, chamado de Wicca, W-U-C-C-A, e aí o catolicismo pegou isso e descreveu, fez empenho nisso em descrever como um conjunto de rituais satânicos. É isso aí que Leon Denis trata. Então, dentro disso tudo, os druidas, como tinham esse estudo avançado, exigia 20 anos de estudo, tinham que passar por uma iniciação, por um preparo, eles estavam, vamos dizer assim, mais aprofundados nessa visão do conhecimento, da imortalidade, com mais possibilidades de meditações, né? E eles se reuniam todos nesse, tipo, como se fosse hoje, vamos dizer assim, um congresso céltico, como a gente está com o congresso, Kardec foi druida. E por isso a gente estuda isso, né? E a gente, quando estuda Kardec, vê as outras vidas, João Russo, aquele povo todo, Pestalozzi, Leon Denis, nós vamos vendo as ligações entre esses espíritos. A gente já teve a oportunidade de falar aqui sobre isso. Falar aqui no Leon Denis.
E aí nós vamos vendo que basicamente a doutrina céltica enfatizava a terra, né? E os druidas mencionavam diversos deuses, ravando as formas da natureza, mas o mar, o céu acreditavam na imortalidade, isso era igual. Mas os célticos tinham essa deusa mãe que os druidas mencionavam como a terra-mãe, juntando, na verdade, tudo no sentido de que, mesmo havendo esses, havia um supremo criador que administrava tudo isso. Eles, de alguma forma, admitiam a lei de causa e efeito, porque eles diziam que o homem era livre para fazer tudo aquilo que quisesse fazer, mas que com certeza cada um era responsável pelo seu destino. Diziam que a gente só chegava ao aperfeiçoamento através de outras vidas. Toda ação era livre, mas traria sempre uma consequência, boa ou má. E mesmo sendo livre, o homem também respondia socialmente pelos seus atos, pois para isso existia a pena de morte. Aí o tal do Holocausto. Mas aí a Igreja Católica acusava os celtas e druidas de bárbaros por sacrificarem os criminosos de forma sangrenta. Esquecendo que a própria Igreja também fez isso, queimando pessoas vivas, né, gente? Pois é, principalmente mais tarde perseguindo né? Perseguindo, pois é. Diziam que o homem teria ajuda de espíritos protetores, que eles se libertariam desses ciclos reencarnatórios se ouvissem esses protetores. E eles tinham que passar os conhecimentos adiante, gente. Olha aí, não ponhas a candeia debaixo do alqueire, para que as pessoas estivessem igualmente aptas a entenderem a lei de causa e efeito, conhecida também até por muitos espiritualistas hoje pela lei do karma, né? Eles não admitiam o culto dentro dos templos, dentro das divindades, e nem que houvessem, vamos dizer assim, imagens, né? Eles se reuniam nesses círculos de pedra, como se vê em ruínas, que eu anotei umas, Silburi Hill, Stonehenge, Avebury. Está sendo gravado, que vergonha, gente. Não sei ler isso. E tinham festivais célticos. Os druidas usavam túnicas brancas, formavam círculos mágicos para canalizar a força. Pois é, Rei Ribeiro, mas não sei ler isso, é difícil o negócio. Porque a língua deles era um pouquinho complicada, de mistura isso aí. Você vê como é complicada a língua dos descendentes disso tudo. Boa noite, Jabas. Aí nós vamos voltar aqui a depois da morte de Leon Denis. Né? Porque, segundo as tríades, né? As tríades, a gente já leu aí, já botou, né? Que fala até dos círculos, né? Que tem o cântico bardo. O ser não é nem o joguete da fatalidade, nem o favorito de uma graça caprichosa. Então, veja bem, lei de causa e efeito. Ele prepara, edifica ele próprio seus destinos. Seu objetivo não é a busca das satisfações efêmeras, mas a elevação pelo sacrifício, pelo dever cumprido. Então, tudo que a gente pesquisou nesse historiador grego não está errado. Porque Leon Denis confirma. A existência é um campo de batalha onde o bravo conquista seus postos. Uma tal doutrina exaltava as qualidades heróicas e depurava os costumes. Ela estava tão afastada das puerilidades místicas quanto das securas enganosas da teoria do nada. Mas, entretanto, parece ter se afastado da verdade num ponto. Foi estabelecendo que a alma culpada, perseverando no mal, pode perder o fruto dos seus trabalhos e recair nos graus inferiores da vida, descer de novo aos germes, de onde se-lhe-á necessário recomeçar sua penosa e dolorosa ascensão. Todavia, acrescenta as tríades a perda da memória, olha aí, esquecimento do passado. Permite-lhe retomar a luta sem ser perdida
pelos remorsos e irritações do passado. Ai, gente, adorei esse pedaço. Porque quando eu estudei isso lá com a Luzia há muitos anos, e quando eu dou aula do depois da morte, nunca me botam para dar aula sobre isso. E aí eu estou revendo isso acho que depois de 10 anos. É. Aí nesse GWYNFID, que é onde fica Deus, né? Quer dizer, Deus, onde fica esse Deus, o Deus, como botar o nome? Pertence àquele outro círculo em que é dos estados sucessivos da alma, a alma reencontra com todas as suas lembranças a unidade da sua vida, reata os fragmentos do espaço na sucessão dos tempos. Quer dizer, no último ciclo, não é onde está Deus, que é o seu Gante. É aquele Siá, o Anoufim, a Bred, que é onde nós estamos. Quando a gente chegar nesse GWYNFID, que é tão difícil de falar, de escrever, de gravar e de chegar, nós vamos reencontrar as nossas lembranças, a unidade da vida, reatar fragmentos do espaço na sucessão dos tempos. Os druidas possuíam conhecimentos cosmológicos. Juninho, você está um pouquinho atrasado. Peraí, deixa eu ver onde é que você está. Já pode, ó. Eu estou 7 parágrafos abaixo disso. Desculpe, Júnior, é que eu pego lá e pego cá, porque eu gosto de fazer assim mais entrelaçado. Não estou indo parágrafo por parágrafo, tá? Mas o pessoal está dando para entender? O início do meu parágrafo é: os druidas possuíam conhecimentos cosmológicos muito extensos. Por quê? A gente vai vendo aqui, sabiam que o nosso globo rola no espaço levado a seu curso em torno do Sol. É o que ressalta desse outro cântico de Taliesin, chamado do Canto do Mundo, que também está lá em Bardas, que é das Trias Bárdigas, publicadas pela Escola Céltica de Giamorgan. Tem tudo isso no livro de Leon Denis. Perguntarei aos bardos, e por que os bardos não responderiam? E eu lhes perguntaria o que é que sustenta o mundo para que privado de apoio não caia. Mas o que poderia servir de apoio? O grande viajor é o mundo. Enquanto desliza sem repouso, permanece sempre no seu caminho, e como a forma desse caminho é admirável, para que o mundo dele não saia nunca. Olha que lindo. Mostrando que a gente, não cai. O mundo rola. O próprio César, tão pouco versado nessas matérias, nos ensina em seus comentários que os druidas ensinavam muitas coisas sobre a forma e a dimensão da Terra, sobre o movimento dos astros, sobre as montanhas e os abismos da Lua. Diziam que o universo eterno, imutável no seu conjunto, se transforma incessantemente nas suas partes, que a vida, através de uma circulação sem fim, o anima e se espalha sobre todos os seus pontos. Pergunta-se de onde nossos pais, desprovidos dos meios de observação dos quais dispõe a ciência moderna, podiam aurir tais noções. Isso fala Leon Denis. De onde, amigos? De outras experiências passadas. E aí nós vamos ver aí na pesquisa que eu andei fazendo, que o druidismo no período céltico, de uma certa maneira, podia ser considerado uma casta, entre aspas, dedicada às ciências antigas, concomitantemente também uma forma, por assim dizer, mais refinada de uma religião básica, que era a tal da Wicca, pelos druidas, gente? Representava o lado esotérico dessa parte. Nós podemos entender por que os padres da igreja teriam tido material suficiente para acusarem a religião céltica de pagã e para colocar os sacerdotes celtas, especialmente os sacerdotes, nos bancos do réu da Inquisição, e cujos vereditos sempre eram condenação à morte na fogueira. Mas temos que entender que se houveram desmandos, nem por isso, honestamente, podia-se dizer que a base da Wicca
era negativa, da religião druida, por ser ela também, ou gaulesa, por ser ela também praticada de uma forma negativa. É aquela coisa que a gente vai transformando, né? Vai deixando levar-se e saindo da essência. E ele vai dizer, nessa pesquisa, a gente vai vendo, que como os celtas conheciam bem os princípios ligados não apenas à energia sutil, mas à energia dos cristais, as correntes das energias e outras formas de energia telúricas, os rituais, né, revestiam-se de manifestações de grandes poderes. Daí haver uma ambiguidade perigosa. Aí a gente pode entender esse negócio de cristal, de cromoterapia, pessoal que ainda traz essas experiências e não, como espíritos, não aprofundou na ciência para transformar essas ideias na visão que a doutrina espírita já traz para nós, né? O conhecimento deles, vamos dizer, como eles não tinham uma hierarquia sacerdotal, ficava mais livre. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter nas casas espíritas. Quanto maior for a tribo, como lá no Leon Denis, que é uma tribo grande, mais cuidado para não haver tribinhos. E começarem a mudar a doutrina espírita, dentro do movimento espírita também. E por isso os congressos nacionais e internacionais são importantes, para a gente tentar manter a unicidade da ideia, né? E é o que eles tentavam lá quando se reuniam nos bosques de todas as partes dos druidas, né? Do orgulho, né? Porque aí cada um quer mudar a sua proposta. E aí a gente vê que muitos dizem que coube ao Espiritismo resgatar esse conhecimento que foi expurgado no mundo ocidental. Muitos autores que eu pesquisei, autores sérios dessa área, inclusive da universidade lá em Portugal, que tem um estudo sobre isso, que na verdade, como a proposta do Espiritismo não é de ensinar elevados conceitos metafísicos, o seu papel é de conduzir a pessoa no caminho do retorno à ascensão espiritual. E que o povo ocidental, né, na verdade, metafisicamente ainda é muito elementar, a não ser os que pertencem a certas organizações iniciáticas. E que, de um modo geral, a massa é totalmente ignorante quanto aos conceitos elevados a respeito da espiritualidade. E o Espiritismo é o primeiro passo dessa senda. É por isso que muitos o consideram uma doutrina elementar, mas isso não o invalida. Seu papel é extremamente significativo, pois trata-se de trazer um sistema diferente da doutrina, que ao mesmo tempo em que atenda às limitações dos seus adeptos, leve à aceitação desses princípios da reencarnação. Não tendo conceitos minuciosos e elevados, é exatamente ele que atrai o maior número de pessoas possível. Quer dizer, não tem vamos dizer, uma linguagem difícil, né, gente? Então, é muito mais fácil para a gente trabalhar. E Leon Denis diz isso aqui para nós. Os druidas comunicavam-se com o mundo invisível, então a comunicabilidade, né? E olha o que diz mais Leon Denis, hein? 1000 testemunhos o atestam. Evocavam-se os mortos nos recintos de pedra. Olha só. Haviam evocações. As druidisas e os bardos proferiam oráculos. Os bardos eram os poetas, né? E vários autores contam que Vercingetorix entretinha-se debaixo das sombrinhas ramagens dos bosques com as almas dos heróis mortos pela pátria. É um druida famoso, tá? Esse nome bonito. Antes de sublevar a Gália contra César, ele surgiu para... ele surgiu, não. Seguiu para a ilha de Seim, a antiga morada das druidisas. Ali no meio dos raios, apareceu-lhe um gênio e lhe predisse a sua derrota e seu martírio. Porque ele foi contra o domínio romano. E a comemoração dos mortos é uma iniciativa gaulesa.
No dia 1º de novembro celebra-se a festa dos espíritos, não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas em cada moradia onde os bardos e os videntes evocavam as almas dos defuntos. Nossos pais povoavam as terras e os bosques com espíritos errantes. E aí os dus, e os corrigães eram almas à procura de uma nova encarnação. Então aqui a gente tem, eu uso muito isso quando se fala no dia dos mortos. Mortos que são vivos. Oi, prima. E aí a gente vai vendo que o ensino dos druidas se traduz nessa política social e instituições conforme a justiça, que os gauleses, sabendo-se animados por um único princípio, todos chamados aos mesmos destinos, sentiam-se iguais e livres. Então, eles todos tinham o mesmo princípio e buscavam a mesma meta. Em cada república gaulesa, os chefes eram eleitos pelo povo em assembleia. A lei celta punia com o suplício do fogo os ambiciosos, os pretendentes à coroa. Se essa moda pegasse hoje, hein, gente? O negócio ia ficar complicado, hein? Não ia, não? Não sei não, hein? Alguma coisa a colocar? E eles falam aqui, né, que as mulheres faziam parte desses conselhos, tinham funções sacerdotais, videntes, profetisas, e que dispunham de si mesmas, escolhiam seus esposos, que a propriedade era coletiva e a terra pertencia àquele grupo, àquela república. Pois é, Beth, não ia sobrar muita gente não, né? E o direito hereditário foi reconhecido por eles, e tudo era decidido em eleição. E aí nós vamos ver um outro parágrafo que eu já comentei, né? Que é a invasão dos francos e a introdução do feudalismo fizeram eles esquecer suas verdadeiras tradições. E aí o velho sangue gaulês agitou as veias do povo, e aí a revolução arrastou no seu turbilhão essas duas importações estrangeiras, a teocracia que vinha de Roma, Deus no centro, e a monarquia implantada pelos francos. E aí a velha Gália encontrou-se inteira na França, em 1789. Revolução Francesa. Não é? Ou eu estou falando besteira? E faltava uma coisa capital, que era a ideia de solidariedade. E aí o druidismo fortificava bem nas almas o sentimento do direito e da liberdade. Mas se os gauleses sabiam-se iguais, não se sentiam bastante irmãos. Né? Olha que coisa. Às vezes a gente, porque eu sou do centro tal, eu sou do centro tal, mas somos todos espíritos. Mas nem sempre a gente se sente irmão entre a gente. E quando fala, mas os companheiros umbandistas, mas torce o nariz, a gente esquece de se sentir irmãos. Mas eles também acreditam na imortalidade. Mas é diferente da gente. E aí a gente faz, né? Tipo assim, um grupinho à parte, que não é essa a proposta da doutrina espírita, muito menos da doutrina reforçada no espiritismo, a doutrina de Jesus. Daí a falta de unidade que perdeu a Gália, que foi curvada sobre a opressão de 20 séculos, né? Purificada pela desgraça, esclarecida por novas luzes, tornou a nação única indivisível. E a lei da caridade e do amor, a única que o cristianismo fez conhecer, veio completar o ensino dos druidas e formar uma síntese filosófica e moral cheia de grandeza. Por isso que o próximo item é o cristianismo, que a gente estuda nesse livro. E aí vamos ver aqui no seio da Idade Média, como se fosse uma ressurreição do espírito da Gália, ergue-se uma figura brilhante, que a gente já conhece, que é Joana d'Arc, que foi anunciada pela profecia lá do bardo, que era Bardo Merlin, ou Mirdiwin, foi sob o carvalho das fadas, perto da mesa de pedra, que ela ouve com frequência suas vozes. Ela é cristã e piedosa, mas acima da igreja terrestre, coloca a igreja eterna, aquela do alto, a única que se submete em todas as coisas. Gente,
Nós ontem, no estudo da Revista Espírita no Leon Denis, ontem não, antes de ontem, nós vamos estudar esse tema aqui também na internet às segundas-feiras, sobre Joana d'Arc, através de Hermance Dufour, aquele livro que está nova equipagem no Leon Denis, nova roupagem. Está agora, gente, R$14,94. Joana d'Arc por ela mesma, através da psicografia de Hermance Dufour. Gente, a história é outra história. E essa fala aqui me lembrou muitas colocações dela no livro sobre ela mesma. Comprem. Comprem pela internet quem mora longe. Nádia, é lindo, né? Alba, que pena, estamos acabando. Nenhum testemunho de intervenção dos espíritos na vida dos povos é comparável a essa virgem de Dom Remy, né? A França agonizava sob o pé de ferro dos ingleses, com a ajuda de uma jovem, de uma criança de 18 anos. As potências invisíveis reanimam um povo desmoralizado, despertam um patriotismo extinto, inflama a resistência e salva a França da morte. Joana nunca agiu sem consultar suas vozes, os espíritos protetores, os orientadores, né? A gente nem ouve, né, gente? Nem para se ouvir. Nem vê se a gente está se ouvindo ou ouvindo nossos amigos espirituais. E mesmo diante dos juízes ou na próprio campo de batalha, ela se inspirava. E um único instante na sua prisão, em Rouen, suas vozes parecem tê-la abandonado. Foi então que, desgastada pelo sofrimento, consentiu em abjurar. Isso aqui é tão lindo que até me lembra também aquela passagem no livro Boa Nova, quando o filho pede à mãe para abjurar, né? Quando os espíritos se afastam, ela volta a ser mulher, enfraquecida, submete. Lá, a companheira não, Joana de Coisa, né? Joana de Coisa. Agora eu esqueci qual é a passagem do Boa Nova. Peraí que eu vou ver, que eu não posso deixar isso em branco. Mas ela aqui não aguenta. Quer dizer, sem a ajuda daquelas vozes, ela acaba virando uma mulher comum. E aí ela acaba se entregando. O que não aconteceu com a nossa companheira, como é relatado aqui no livro A Boa Nova, que eu estou procurando, vocês devem estar ouvindo barulho no livro. Mas se eu não achar, eu acho até o final, eu acho. E aí nós vamos lendo e vendo, eu uso tanto, e tem hora que quando a gente quer não acha, né? Nós vamos... Ih, caiu tudo aqui. Achei. Joana de Coisa, isso mesmo. Nós aí vamos poder entender muitas coisas quando a gente faz essa questão do estudo, né, gente? A Joana de Coisa não abjura, queimada na fogueira, com o próprio filho, ainda perdoa quem faz isso. E aí a gente vê, depois as vozes se fazem ouvir de novo e ela levanta logo a cabeça diante dos seus juízes. E essa parte é linda. A voz me disse que era traição abjurar. A verdade é que Deus me enviou. O que eu fiz está bem feito. E aí, sagrada pela sua dolorosa paixão, Joana tornou-se um exemplo sublime de sacrifício, objeto de admiração, um ensino profundo para todos os outros. É lindo ler isso lá no livro, ela contando as coisas no livro Boa Nova, Nádia, tem a lição da Joana de Coisa. Isso que eu estou lendo está aqui em Leon Denis, que é Joana d'Arc, que ela trata bem lá no livro de Joana d'Arc, tá?